Salve galera, tudo bem? Hoje estamos aqui para o vídeo que responde aos comentários. Esse vídeo que sobe todo sábado, a gente faz porque é para levar conhecimento para vocês. Hoje eu estou aqui com o Kaique para me ajudar, né? Caicão, atleta que eu conheço desde o início da carreira, ele já dobrou de tamanho pelo menos desde quando ele começou a competir, principalmente por causa da disciplina, da dieta, do treino e da perseverança. Você precisa aprender que esse esporte, ele não acontece da noite para o dia, ele precisa de tempo e você precisa continuar se dedicando, que daí o físico começa a vir. E quanto maior fica, mais complicado fica, porque a dedicação precisa ser sempre maior, aí mais detalhada, mais meticulosa, para que você consiga evoluir no seu máximo. Então hoje nós vamos aqui falar um pouco da dieta de cutting, né? Nos comentários aí fizeram um pedido, lembrando que já no canal tem vídeo meu falando de suplementação para cutting e suplementação para bulking, tá? Então hoje aqui a gente vai dar um relato só da minha dieta quando eu competia e ele vai falar da dele também. Lembrando assim, de forma básica, que nós temos três grandes macronutrientes, que é a gordura, a proteína e o carboidrato, e que a nossa necessidade deles varia de acordo com a época do ano, do treinamento e da própria competição. Então, para você definir, ficar definido, você vai precisar baixar a gordura e os carboidratos. Existem dietas que tira totalmente o carboidrato e come muita gordura, né? A dieta anabólica do Dr. Hatfield, por exemplo. Eu não concordo muito, mas ela funciona para alguns indivíduos. Eu não gosto de zerar o carboidrato, porque o glicogênio muscular diminui muito, então você perde massa muscular. Então o ideal é você achar um equilíbrio do quanto de cada um dos macros você vai comer por dia, para que você mantenha o músculo que conquistou e passe só a ganhar definição. No meu caso, por exemplo, que sou um endomesomorfo, ou seja, eu sou gordo e musculoso, eu preciso baixar os carboidratos. Mas também, como eu disse, não zero, porque eu já zerei no passado para ver como ficava, e aí eu acabo perdendo músculo. Então, como eu vou promover esse déficit calórico comendo muita proteína, ainda comendo os carboidratos, eu vou perder muito pouco por semana. Então eu preciso fazer uma dieta de longo prazo. Eu preciso de meses em cutting para que eu consiga ficar definido e manter a minha massa muscular. Ao contrário, provavelmente, do Kaique. O Kaique tem uma genética diferente da minha. Como você faz o seu cutting? E de quanto tempo dura seu cutting? Então, Braulio, eu tive diversas experiências, né, com finalizações. Isso é muito bom. E a melhor que eu tive foi as últimas agora, a forma que eu vim trabalhando, né. Então, a minha preparação, na verdade, ela começou no meu off-season. Eu já fiz um off limpo, já voltado, pensando no campeonato, né. Então, eu tentei, de uma certa forma, subir o volume muscular, mas sem sujar muito o físico, né. Isso é bom porque depois menos tempo de cutting, né? Exatamente, então ficou mais fácil para mim depois perder gordura. O meu pré-contest iniciou com muita comida também, tá? Porque eu vim tirando aos poucos, eu fiz um pré-contest mais longo, de 3 a 4 meses. Foi um pouco parecido com o seu, mas só que comendo bem. Porque o foco era o quê? Perder gordura, melhorar o condicionamento de pele, mas mantendo o volume, principalmente das minhas pernas. De repente, se eu fizesse uma preparação curta, de 2 meses e carbo muito baixo, eu ia perder meu volume de perna. Exatamente. E não ia compensar pra mim. Exatamente. Entendeu? Eu também no passado cheguei a experimentar várias formas e também fiz um off razoável, não estava tão gordo quanto eu costumo ficar, e aí quis fazer um pré-contest curto, mais curto, com carbo bem baixo. E não deu certo também. Acabei perdendo volume muscular e não fiquei tão definido. E sem contar que quando o meu carbo fica muito baixo por um período longo, ou de repente eu estou comendo bem, do nada tem que abaixar o carbo, me gera compulsão.
Pra mim não é válido. Você Eu tenho que ser fica com muita vontade de comer? Sim, e aí não dá certo minhas preparações. Então Aí pra mim tem você que ser tudo aos assalta a poucos. geladeira? Fala a verdade, você assalta a geladeira? Teve um dia que eu comi 10 pães franceses assim. café da Nossa manhã. Acordei Senhora. passando mal, falei, agora. É Pau. agora. Nesse nas antigas. É tudo Zerava, bem. tipo assim, zerava o carbo, dava uma E isso compulsão. dava um efeito rebote. E se eu comesse, eu não conseguia parar de comer. Aí se colocar na boca, isso Já é é. verdade. Aí já Concordo com você. Você tá na dieta e você fala assim, eu vou poder fazer uma refeição livre. Depende do seu psicológico. Porque na hora que você vai fazer uma refeição livre e você põe a comida saborosa na boca, né, com gordura e com açúcar, pode dar essa compulsão e você começar a comer e não querer parar. O que eu aprendi que assim, nesse meio cada um tem uma estratégia, para cada um funciona de um jeito, mas o que pra mim dá certo é a constância e o equilíbrio. É um trabalho mais longo, bem feito. Eu também prefiro. Tirando tudo aos poucos, eu percebi que nessa última preparação minha foi muito prazerosa, por mais que era uma dieta muito limpa. Só que assim, por eu estar fazendo com tanta excelência o trabalho, o meu físico ele ficava um pouco flat no final de semana e é onde eu mandava hambúrguer. E enchia a musculatura, acordava melhor. E meu físico ele foi evoluindo fazendo assim. Ou seja, toda semana eu podia comer. O Rafa Brandão, com a dieta dele lá com o Cris Aceto, o Cris Aceto faz muito isso. Ele restringe o atleta e de repente ele vê que o corpo começa a ficar flat, pele solta, perder volume, aí ele vai lá e fala pro atleta comer. Exatamente. E o Rafa comia um monte de hambúrguer também com batata frita. Aí um exemplo, quando eu fazia essa refeição, eu me sentia bem saciado. Tá. E a minha mente preparada para pegar mais uma semana firme de dieta sem errar. Então, entendeu? mais ou menos quanto tempo saía essa refeição aí Toda com semana. hambúrguer? todo Uma vez por sábado. semana? Todo sábado? Foi do off-season em janeiro até faltando um mês pra competição, foi desse jeito. Todo sábado à noite Todo tinha uma sábado, refeição livre. todo. Era avaliar o shape, o treinador falava, pode O comer. treinador, o Cariani. Isso, Cariani. Então você gostou muito do trabalho que ele fez com Sim, você. muito. Só que aí faltando um mês, foi onde a gente fez um leve desajuste e foi onde eu comecei a passar um pouquinho de fome, assim, né? Tá, necessário para poder Aí, entrar cortado, só que aí né? foi onde eu pensei, eu tava ali já, falta um mês, agora vai, né? Agora vai. Só que mesmo assim, a gente não usando carboidrato, o que a gente começou a fazer no final foi o quê? Uns leves ajustes, né? Eram uns 3, 4 dias de baixo carbo. Quando eu Uma definhava, variação de carboidratos vocês quando eu fizeram. definhava um pouquinho, ele jogava carbo. Jogava carbo, mais limpo, carbo limpo. Era um carbo Era a limpo. quantidade. Sim, e aí eu Qual que você prefere? Arroz, batata? Eu tava me dando muito bem com arroz. Com arroz mesmo? Arroz branco, aveia de manhã, só. Só. E principalmente comecei a aumentar o treino de perna também. Eram treinos curtos, só que a cada 3 dias, para manter o volume da perna. Tá. Então era esses Era carb um up. estímulo de perna para manter o volume. Se ele não jogasse esse carb up, Você eu não conseguia fazer. manter meu volume de perna. Tá. Lembrando aqui, ó, que os carbos bons não tem o que ter segredo. É o arroz branco, pode ser o integral também, a batata inglesa, a batata doce, essas batatas novas que tem aí no mercado são muito boas, né? Essas batatas que ela é roxinha, é parecida com a inglesa, mas não é doce. São as batatas boas que tem no mercado aí que você pode comer à vontade. A mandioca e o cará, inhame, também são muito bem-vindos na dieta. Então experimenta variar esses carboidratos. E a aveia, ela tem um carboidrato complexo também muito bom. Apesar de ter gordura insaturada, é um carboidrato bom na dieta. Tanto que ele comia ela de manhã, para dar um pouco de energia, né? Logo quando acorda. Não zerei carbo nem um dia, nem na última semana. Na última semana a gente até tirou os carbos. Tá. Manteve só a dieta mesmo e a hiperidratação já era o suficiente já, né? Exatamente. Então, veja aqui, com a experiência do Kaique e a minha, que uma coisa em comum nós chegamos aqui, que não se zera carboidrato. Zerar carboidrato é fácil secar, mas zerar carboidrato perde volume muscular. A não ser que o indivíduo precisa baixar de categoria, bater peso, aí ele vai ter que zerar mesmo, ele vai competir por altura e peso no clássico, no physique, no Classic Bodybuilder. Então aí inevitavelmente ele vai ter que fazer um carbo zero aí e perder um pouco o volume para bater o peso.
mas depois saiu da balança, ele vai tentar recuperar comendo. Às vezes, no meu caso, eu sou bodybuilder sênior. Certo. Na minha categoria agora é até 100 quilos. Na pesagem eu sempre chego lá pronto, uns 96, né, 97. Então eu não vejo necessidade de depletar. Depletar que vai andar pra trás, exatamente. Não vejo necessidade. Vou depletar. Se o físico tá definido, seco, tá bom, desidratado com esse peso, é seu peso, né? E quando você faz um trabalho bem feito, é onde você vê que realmente não precisa de zerar carboidrato. E se for zerar, um dia. Realmente, eu conheço o seu físico, e esses últimos campeonatos que você entrou, realmente o seu físico é outro físico. O seu volume, a sua harmonia, né, melhorou pontos fracos, o seu dorsal explodiu, né? Então assim, realmente esse físico que você apresentou nas últimas competições aí recentemente, tem vídeos na internet para vocês procurarem. Ele ganhou um overall, um tão sonhado overall, e então eu como árbitro e experiente nisso, estou falando de verdade, seu físico melhorou muito. Óbvio que a gente sabe que tem pontos para melhorar, mas ele não vai desistir, e essa melhora vai vir com o tempo. Mas ele melhorou muito das últimas competições para essas que ele apresentou um físico mais cheio, maior e mais definido. Mas a experiência das dietas, ela também vem com o tempo. Sim. Às vezes é errando que você aprende, né? Então é importante você experimentar as quantidades, experimentar os alimentos. Tem gente que come até fruta na dieta. Eu, por exemplo, de jeito nenhum posso comer. Só um abacaxi é bem-vindo. Você usa o abacaxi também na dieta, no cutting? Então, na finalização, na verdade a dieta toda, né? Sempre como fruta. Mas vamos pôr aí, faltando um mês que a gente considera ali a reta final, né? Você tira a fruta. A gente consome a fruta na primeira refeição, né? E tinha dias que quando ele fazia o baixo carbo, ele colocava uma refeição de tarde de 200 gramas de morango, entendeu? De morango. Mas era baixo carbo, mas né? essas frutas de índice glicêmico baixo, cítricas, frutas ácidas. A banana seria já calórica. A banana tem bastante carboidrato. Então, abacaxi, de repente uma melancia ainda. Uma melancia que também baixo carbo. Entendi. Mas tem que tomar cuidado também, né? Tem que tomar cuidado, então. Eu tentei fazer dieta com a frutose, né? Com a fruta, e não me dei muito bem com isso, não. O meu corpo não secou. É sempre individual, e você precisa testar em você para saber. Mas o que chegou em consenso aqui? Não se zera carboidrato, a não ser que você precisa bater peso. Você tem de variar o carboidrato na cutting. Não tem como você secar e manter volume se você não fizer uma variação de carboidrato. Essa variação varia de indivíduo. Pode ser 3 dias de carbo baixo, daí vem um dia de carbo alto para recuperar. Pode ser 2 dias com um carbo médio, um carbo alto. Pode ser um carbo baixo, um médio e um alto. Eu já vi atletas fazendo assim. A maioria tem que fazer. Eu já vi atletas que precisam de 5 dias de carbo baixo para secar, e aí faz um dia alto e volta para 5 dias de novo de carbo baixo. Ou seja, você vai ter que descobrir em você qual é a melhor forma de secar. Isso a gente falando assim, a maioria é assim, né? Vamos pôr 75%. Agora, em exceções, a gente sabe que tem alguns atletas que tem que comer muito, praticamente um off. Porque seca muito fácil. Exatamente. Eu percebi ao longo do tempo, eu vou dar uma sugestão sobre isso, que é assim, o indivíduo que ele era mesomorfo, ou seja, era puro músculo, ele não engorda nem que ele queira. Esse indivíduo passa anos treinando e comendo, usando testosterona e GH. O metabolismo desse cara fica tão acelerado após tanto tempo usando GH, que é exatamente isso que você falou. Esse cara, se não comer, perde músculo. Então, o Ronnie Coleman, por exemplo, que é uma das melhores genéticas da história do bodybuilder, ele disse o seguinte, que em off-season ele comia 600 gramas de carboidrato e 600 gramas de proteína. Por refeição. Por dia. Que fazia com que ele comia aquelas montanhas de frango com barbecue, né? Na época que ele estava com o Chad Nichols. O Chad Nichols, que todo mundo quer o coach da morte, apesar de que eu não acho.
E depois, quando chegava no pré-contest, que ele fazia o cutting de 2 meses, a única coisa que acontecia, ele dizia que de 600 gramas de carboidrato, baixava para 300. Que essas 300 gramas menos de carboidrato no cutting eram suficientes para ele ir perdendo gordura e secando até o dia do campeonato. Então ele falava, só isso que mudava. Sem contar que eu acho que era até um alívio ele baixar. Tem que comer menos, né? Porque comer 600 e 600 não era fácil. Foi basicamente isso que eu fiz. Para ver o Ronnie Coleman comendo nos DVDs dele, você vê as misturebas que ele fazia. Ele falava que tinha 2 problemas também. Uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui. Quando ele acordava e depois do treino, ele não tinha absolutamente fome. Então é essa hora que ele dava preferência para o shake. Então, como a quantidade de alimento tinha que ser tão alta, ele batia um shake de Cinta 6 lá nos vídeos e comia também um omelete com aveia, né, aveia saborizada com chocolate. Nesquik. Nesquik, por exemplo. Colocou, eu já vi ele colocava então, para ficar mais gostoso, ele colocava o Nesquik no shake, né? E daí ele pegava uma aveia que lá nos Estados Unidos tem, nos pacotinhos, e ela vem com sabor. Tem de morango, tem aveia com chocolate. Aí ele joga aquela aveia, faz a clara de ovo sem pôr sal e fica um doce, mistura tudo e come também. Faz uma papa, né? Uma papa de aveia com clara de ovo. Para dar a quantidade de calorias que ele precisava comer na refeição, mesmo ele não tendo fome. Então você também tem que se adaptar. Tem atleta que acorda de manhã morrendo de fome e come frango com batata de boa. Eu não consigo. Eu sou adepto ao mingau. Você prefere o mingau de aveia, né? Ovo e mingau de aveia. Top. Ovo e mingau de aveia. Tá certo. Nem como batata. Nem come a batata. Agora se eu fizer ela cozida, bato no off, bato com banana e whey, você toma batata no liquidificador? Eu adoro. Agora comer ela cozida não vai. Não vai. Que doideira. Nunca, cada um tem o seu segredo. Não adianta, o negócio é arroz. Eu tinha um amigo no passado que é um bodybuilder que não chegou a competir, infelizmente. Isso que eu falo também, viu? Já vi muito atleta, suposto futuro atleta, fora dos palcos, grande na academia, monstruoso, poderoso, que nunca subiu na vida. Esse meu amigo Capelano, eu posso falar do Capelano com propriedade, porque foi meu amigo pessoal mesmo. Ele chegou a ter 96 quilos, a gente chamava de capelombro, porque o ombro dele era o tamanho da cabeça. Ele fazia lateral com 30 quilos. Ele fazia tudo que um bodybuilder tinha que fazer. Chegava na hora de ir pro palco, amarelava e não ia. Mas ele era o rei da papinha. Ele colocava batata cozida no liquidificador, atum, colocava lá um tempero, batia tudo e depois comia de colher. É que eu falo, importante. Ele comia de colher, eu não conseguia. Era papinha de criança, né, de bebê. Ele adorava. Falava, assim não tem que mastigar, só vou engolindo. Meu último off-season foram 11 refeições. Você imagina. 11 refeições num dia. Eu fazia. Cara, isso é... Acordava 4h30 pra bater a última. Isso é incrível, Kaique. Era igual o Jake Isso Hunter. mostra que quem não come não cresce. Eu sempre falo isso. Eu só cresço se eu fizer isso. Cara, mas é verdade. Eu concordo. Você usou insulina pra isso? Cheguei a usar. Chegou, né? Porque era muito carboidrato. Eu jogava no pós-treino. No pós-treino. 10 UI da rápida. 10 UI da rápida. Me ajudava, mas aproveitando aqui, assim... aproveitando rápido aqui, vou falar. Me perguntaram para falar sobre insulina. Eu vou resumir aqui, Ele usou 10 unidades da rápida pós-treino com muito carboidrato. Quanto carboidrato tinha? Na época, eu jogava uns 400 de arroz branco. Nossa, 400, isso dá mais de 100 gramas de carbo puro. Fora, eu tinha a opção de comer os sucrilhos com whey ainda, né? Tá. Eu comia os sucrilhos com whey, meia hora depois já estava pronta o arroz com frango, por quê? Que já poderia bater de novo o pico. Certo. Então já estava feito. Ele ia dar o rebote, né, com 10 unidades. Imediato, era 80 gramas de doce de leite com whey ou os sucrilhos, né? Entendi. Com whey. Eu ia alternando ali, que dava vontade eu mandava. Então, aproveitando aqui o relato dele, que fez
o uso da insulina no off, fazia 11 refeições por dia. Isso vale então aquilo que eu sempre falo, quem me acompanha no meu Instagram, eu coloco diariamente a minha comida e falo, tem que comer. Ninguém fica grande sem comer. Eu não vi nenhum atleta ficar monstruoso sem grandes refeições diariamente. E aí o que acontece? A insulina vem optimizar, então facilitar um pouco a produção do glicogênio e ela aumenta a fome. Porém, a insulina tem um viés contrário, que eu já vi também indivíduo que era magro e definido, começou a usar muita insulina, passou de 20 unidades por dia e ficou obeso. Ele ficou fordo, gordo e forte, ficou fordo. Tem que comer limpo. E era um cara, exatamente, era um cara que era definido antes. Se perdeu nas ideias, começou a usar muita insulina, né, passou das 20 unidades diárias, o que é muita insulina mesmo, e acabou ficando obeso. Agora, ela pode te ajudar. Para quem toma o GH, ela se faz necessário porque o GH ele diminui a receptável da insulina na célula, fazendo com que então o seu pâncreas tenha que liberar mais insulina durante o dia do que normalmente, porque as células não recebem insulina. Então o bodybuilder que toma GH a longo prazo, ele toma insulina para não ficar diabético, porque senão o pâncreas dele fica lá trabalhando sem parar, porque é difícil baixar de glicemia quando se faz uso constante do GH. Então por isso o GH pede insulina, para não ficar diabético. Agora, se você não usa GH e está pensando em usar insulina, pense bem nisso. Porque você pode ou ficar obeso, ou você pode ter uma hipoglicemia profunda, tem casos de morte. Verdade. O cara toma 10 unidades de insulina, não acontece nada, ele perde o medo, ele toma 20, ele toma 30, ele toma 40, ele toma 100 unidades, de repente ele está conversando com você, começa a passar mal e cai duro no chão. Sem contar que quando a pessoa entra, né, num protocolo com insulina, ela tem que ter responsabilidade com a comida. Claro! Isso é primordial, mas é primordial de verdade. É primordial. Sem contar que uma carne morreu por causa disso. Sem contar que você tem que estar num patamar muito avançado, né? Eu já 12 anos de musculação, digamos que eu cheguei no meu auge de físico, em peso, né? Pra começar a pensar nisso, né? Então, eu tive um pico de insulina no passado, que eu tive esse pico, nem tomei insulina, eu tomei o remédio hipoglicemiante. Para quem tem diabetes do tipo 2, produz insulina, existem hipoglicemiantes no mercado. E eu tomei um para ver como o meu corpo reagia. Eu tenho hiperinsulinismo, então meu pâncreas libera insulina, que é um rojão. Mano do céu, eu tava parado assim, eu comecei a ver hipoglicemia chegando, porque eu já conheço, e corri para a cozinha para comer. Só que eu sabia que eu precisava de açúcar simples, eu precisava comer até açúcar mesmo, porque eu senti que ela ia bater muito forte, e ela começou a bater. Eu comi a caixa inteira de cereal. Sei como é que é. Inteira e com água, porque eu tinha que diluir esse açúcar para ele entrar logo no sangue. Então na medida que ele entrava no sangue eu sentia melhorar. Passava um tempinho, caía de novo. Eu comia mais, eu comi aquela caixa inteira de sucrilhos. Hormonizado até parar a minha hipoglicemia. Eu já tive hipoglicemia, mas sem estar usando insulina. Não usou nada, às vezes nada. Baixou o carbo, você tá meio. Aí começou a gelado. Isso. Eu tive já na rua, cara, de passar mal. A testa fica gelada, você sente aquela, como se fosse a pressão caindo. Chegou ao ponto de eu ter que correr no mercado e eu pegar a primeira barra de chocolate de vez na frente, ó. Isso, e você pega a barra inteira em 1 minuto. Você pega açúcar para se salvar. Isso é muito raro que vai acontecer. O rapaz que morreu quando eu fazia os campeonatos da Unip, um dos seguranças lá da turma de segurança da faculdade, era bodybuilder e treinava. Sabe quanto que ele tomou de insulina num dia? Disseram, não tenho como provar, mas 400 unidades. Nossa, ele morreu na frente do pai dele, na cozinha, tendo convulsões severas. Porque não deu tempo dele falar para o pai o que estava acontecendo e entrou em convulsão, caiu no chão e morreu na frente do pai. Totalmente sem responsabilidade. Sem responsabilidade, por quê? Esse é o problema. O esteroide, quando você tem medo,
você toma uma vez, um pouco. Quando você perde o medo, você aumenta a dosagem. Só que o esteroide não vai te matar. Não vai. Agora a insulina mata. Quem tem problema com insulina, quem tem diabetes e toma insulina, tem injeção de glucagon na geladeira para poder liberar a glicose do fígado e jogar para a glicemia. Então ele toma glucagon para evitar esses altos picos de insulina, porque às vezes a insulina é residual. Então, por isso que do nada, às vezes você tomou, tá tudo tranquilo, do nada comeu carboidrato. Aí depois meia hora bate de novo. De repente bate de novo a insulina, porque ela é residual. Por isso você tem que estar mais organizado, né? Um exemplo, você vai, muito treinou, tomou. Em casa, né? De preferência estar em casa, preparado. Aí chegou do treino, tomou, aí você come. Aí entre meia hora, uma hora, você já sabe que vai bater de novo. Já deixa tudo preparado, né? Come de novo. E fique esperto, entendeu? Chega uma hora e acabou. Pô, deu 2 horinhas, que é principalmente a rápida. A rápida ela não vai bater mais. Não, mas a lenta que pode te pegar. A lenta é a merda. Exatamente. A insulina lenta que pode te dar o bote. Porque ela fica durante o dia. Você toma ela, come, não sente nada. Aí você sai de casa, vai pra rua, começa a espaçar mais uma refeição da outra e de repente ela pode bater com você andando no ônibus. Então pense bem. Se você pensa em usar insulina, não é brincadeira. Não é brincadeira. Espero que o vídeo tenha contribuído um pouco para elucidar o cutting para vocês, né? Lembrando que você vai precisar fazer variação de carboidrato, comer limpo, descobrir quais são os alimentos melhores para você, as quantidades melhores para você, que não existe uma receita de bolo e uma regra. Existem parâmetros que você vai descobrir quais são os seus. Obrigado, Kaique, por dar o seu relato aqui pra gente. Ele deu dicas preciosas de um atleta. Espero que vocês tenham gostado. Fideliza no like. Se inscreve no canal para fortalecer, para a gente poder fazer mais vídeos como esse. Nos siga também no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Kaique? O meu é _Kaique Meireles. _Kaique Meireles, Braulio Pinduca, que diariamente nós postamos no nosso Insta também dicas e os nossos afazeres. O que a gente come, o que a gente treina, o que a gente está fazendo. Eu não muito, mas o Kaique é especialista nisso. Posto todo dia minha rotina como atleta, detalhada mesmo. Estou sempre tentando agregar com vocês, sempre deixo lá perguntas, né, nos stories. Tento responder ao máximo e tá sempre agregando com vocês. Mas informação de qualidade, tá, galera? É isso que eu quero sempre estar agregando com vocês. É isso aí, obrigado pela audiência. Compartilhe o canal também. Avise para os amigos que aqui tem conteúdo bom para fazer com que você atinja seus resultados. Valeu. Valeu.